Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje eu trago para vocês mais uma aula de matemática que eu espero que seja sucesso, né? Porque se você está aqui é porque você está batalhando algo, seja passar de ano, passar num concurso, aprender alguma coisa. E eu sou privilegiado em poder te ensinar alguma coisa, né? E se você acha que faltou alguma coisa nessa aula, bota aí nos comentários. Vamos trocar informações, né? Porque a gente aprende a cada dia que passa. Lembrando, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu comentário, compartilha, curte, faz tudo aquilo que você sabe que é sucesso no YouTube, né? E agradeço que isso aí só incentiva cada vez mais a eu continuar esse trabalho que eu adoro. Agora chega de papo e vamos à aula. Bom, pessoal, olha só, a minha ideia era trazer para vocês questões de prismas, né, que entram aí diretamente em geometria espacial. E na primeira questão eu trago para vocês a seguinte situação. No paralelogramo reto-retângulo da figura abaixo, sabe-se que AB igual a, vamos lá, AB igual a AD, que é igual a A, né? AB é igual a AD, que é igual a A. Então essa face aqui é um quadrado. AE é igual a B. E que M é a interseção das diagonais da face ABFE, da face de baixo, ok? Se a medida de MC também é igual a B, então vamos colocar aqui, ó. Aqui mede A, aqui mede A e aqui mede B. E MC, cadê o MC? MC é esse aqui, ó. Esse é o MC. Também é B, então aqui mede B de bola. Qual o valor de B? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte. Você, nesse tipo de situação, tem que procurar triângulos retângulos para sair por teorema de Pitágoras. Olha só que interessante. Esse triângulo aqui, ó, é triângulo CBM. CBM é retângulo, né? Vamos botar assim, perpendicular em B. Ele é retângulo em B, ok? Então, eu posso aplicar, sim, o teorema de Pitágoras. Porém, só me falta descobrir quanto que vale esse cateto aqui. Só que se você olhar para o retângulo do chão, esse aqui da base, o triângulo ABE, olha o que eu tenho. No triângulo ABE, temos... Vou fazer um teorema de Pitágoras para descobrir o BE todo. Por quê? Sabendo o BE todo, eu sei que a metade aqui é BM. E aí eu já tenho o que eu preciso. Então, olha só para o triângulo ABE, que é esse aqui de baixo, que eu vou pintá-lo temporariamente só para a gente entender o que está fazendo. Esse triângulo aqui amarelo, da base, ele é retângulo. Então, olha só que interessante. BE, que é a hipotenusa que eu quero, ao quadrado, é igual a AB ao quadrado, mais AE ao quadrado. Então, vamos lá. BE, que eu não sei, eu quero descobrir. AB mede A. AE mede B. Passarei tirando a raiz quadrada, perdão. BE é igual a raiz quadrada de A2 mais B2. Pronto. Já tenho o BE todo. Só que não me interessa o BE todo. O que me interessa é o BM. E aí eu posso até colocar aqui, BM é o quê? É a metade do BE. Olha para as letras. BM é a metade do BE todo. Ou seja, BE sobre 2. BM é igual a raiz quadrada de A2 mais B2 sobre 2. Olha que legal. Ah, Valentim, mas para que é isso? Olha só, gente, esse triângulo aqui que eu vou pintá-lo agora, né? É o triângulo retângulo que nós queremos. Nós precisamos, na verdade. E eu já sei os catetos da hipotenusa. Porque esse cateto aqui, ó, ele mede quanto? Raiz de A2 mais B2 sobre 2. Bom, e agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras direto nele, que vai sair a resposta. Como assim? Hipotenusa ao quadrado, que é a hipotenusa dele? B. É igual a um cateto ao quadrado, que é o A. Mais o outro cateto ao quadrado, que é isso tudo aqui ao quadrado.
Ah, Valentim, ficou feio, né? Gente, ficou feio, mas tem que ficar feliz porque está ao quadrado, ó. Tudo bem? Se está ao quadrado é sucesso. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais, muita calma nessa hora, corta aqui, sobra todo mundo em cima A2 mais B2. Ok. E embaixo, o 2 não está dentro da raiz, então ele fica ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Muito bem. Eu posso multiplicar a linha toda por 4 para esse 4 sumir daqui, ou eu posso fazer no método tradicional, que é o que vocês chamam de MMC, né? Então, ó, 4 aqui e 1 aqui. Bom, então vamos lá. Multiplicando lá em cima, 4B2 igual a 4A2 mais 1 vezes A2 mais B2 são os próprios. Muito bem, ele quer saber o valor de B, então mantém o B do primeiro membro, passa para cá diminuindo, então eu tenho ó, 4B2 menos B2 igual a 4A2 mais A2, já caminha para o sucesso. 4 menos 1, 3B2 igual a 4 mais 1, 5A2. Passo 3 dividindo, B ao quadrado é igual a 5A ao quadrado sobre 3. Tirando aquela raiz quadrada esperta, teremos então raiz quadrada de 5A ao quadrado sobre 3. Raiz quadrada dali, o único que sai ileso é o A, ou seja, A raiz quadrada de 5/3, letra E. Questão de número 2, é isso aí mesmo. Ó, na figura abaixo está representado um cubo de aresta 6 metros, com a face ABCD na posição horizontal, deitado aqui. Um plano alfa contém a aresta EH. E vamos começar então, hein? O plano alfa ele tem essa aresta aqui, ó, EH. Muito bem. E o ponto médio M da aresta BF. Então, esse ponto médio M aqui, ó, não tem o ponto, mas nós fazemos, é da aresta BF, é médio. Então, o plano ele passa por aqui e aqui. Entendeu? Por isso que é bom ter a aula de posições relativas, né, e de geometria espacial, de reta, de plano, para a gente entender essas construções. Então, o plano alfa ele é perpendicular a AEBF, ou seja, AEBF, ele é perpendicular. Então, ele não está inclinado aqui, ele passa, ele forma 90 graus com esse plano, isso. E DGH são paralelos, né? As interseções de alfa com as faces EABF, essa aqui, e DCGH são paralelos. O que é isso, gente? Vamos lá. O plano ele passa por aqui, ele passa por esse ponto. Só que a interseção com esse plano aqui, ó, é paralelo com a interseção com outro plano, ou seja, também passa no ponto médio lá, é isso que está falando. Então é um plano que faz exatamente isso aqui, ó. E aí o plano ele passa dessa forma, deixa eu só inserir mais aqui uma reta. É esse o plano que eu tenho para vocês. Bom, então ele faz esse corte aqui. Ele quer saber, eu vou fazer isso aqui, tentar fazer de duas maneiras bem práticas. Ele quer saber qual dessas afirmações aqui é correta. Eu vou fazer o volume da parte de baixo e da parte de cima. E aí eu vejo se alguma coisa aqui aparece, né? Por exemplo, a área do trapézio ABME é 30 metros quadrados. Vamos calcular a área desse trapézio aqui. Eu vou pintar ele aqui para vocês enxergarem. E a área de trapézio, para quem não se lembra, é Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Então, se a aresta é 6, aqui é ponto médio, aqui é 3, aqui é 6 também. Já tenho tudo do trapézio. Então, a área do trapézio, né, vamos botar aqui ABME, é igual a Bzão, que é 6, mais Bzinho, que é 3, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. 6 mais 3 é 9, vezes 6 sobre 2. Ok? 6 vezes 9, 54. Metade, 27. Então, não é a letra B, ó, já deu ruim aqui. Ok? Gente, só que eu vou aproveitar que eu já calculei essa área. Um prisma, o volume do prisma é o quê? A área da base vezes a altura. E quem é a base desse prisma aqui trapézio? Eu acabei de descobrir, 27.
E a altura desse prisma? Aqui, ó, 6. Só que esse prisma ele está deitado. Se esse amarelo aqui for a base, a altura é o 6. Então, a área da base, acabei de descobrir, 27, vezes a altura, 6, 162 metros cúbicos. Né? 6 vezes 27, 162. Então, gente, eu acabei de descobrir o volume da parte que fica abaixo do plano. Olha aqui a letra D. A parte do cubo que está abaixo do plano alfa tem volume igual a 162 metros cúbicos. Letra D de dado. Beleza? Ah, Valentim, muito difícil se eu quisesse calcular esse volume aqui de uma maneira mais prática. Bom, olha só, olha para essa face. O que eu tenho para vocês aqui é o seguinte. A gente pode trabalhar com um pedaço de bolo, não tem problema. Se esse bolo fosse visto assim, ó, só por essa face, eu tinha feito esse corte, tá vendo? Então, esse corte aqui, ele representa o que do bolo todo? Talvez você não veja assim, mas e se você vê-lo assim, ó? 1, 2, 3, 4 pedaços iguais. Então, esse aqui é 1/4. O que sobra para toda a parte de baixo, que é pintada de amarelo aqui, seria o quê? 3/4. Ah, Valentim, para que você está me dizendo isso? Eu estou te dizendo, gente, que o volume da parte de baixo é 3/4 do volume todo. E o volume da parte de cima aqui, ele é 1/4 do volume todo. Então, se eu quiser saber o volume da parte de cima, eu pegava o quê? O volume do cubo, 6 vezes 6 vezes 6, e dividiria por 4. Aí ia me dar o volume da parte de cima. E se eu quiser o volume da parte de baixo? 6 vezes 6 vezes 6 e tiraria o quê? 3/4. Que daria 162, tranquilamente. Questão de número 3. Cubos são colocados uns sobre os outros, do maior para o menor, para formar uma coluna, como mostra a figura a seguir. O volume do cubo maior é 1 metro cúbico, e o volume de cada um dos cubos seguintes é igual a 1/27 do volume do cubo sobre o qual ele está apoiado. Se fosse possível colocar uma infinidade de cubos nessa altura, a altura da coluna seria... Bom, essa palavra aqui é o sucesso da missão, né? Infinidade. Porque em progressão geométrica decrescente você consegue calcular os infinitos termos, né? E é isso que a gente vai querer. Muito bem. Então, olha só, se o volume inicial é 1 e o próximo é 1 sobre 27, e volume é a aresta ao cubo, né? Olha o que a gente pode ver essa relação aqui. Volume 1 é igual a 1. Volume 2 é igual a 1/27 de volume 1. Porém, o volume 2 é o quê? Vamos chamar de aresta. Aresta ao cubo. Então, olhando só para cá, a aresta do segundo cubo, né, é igual ao volume 1, que é 1, vezes 1 sobre 27, tirando raiz cúbica de 1/27, dá 3, né, ali embaixo. Então, dá 1/3. Ou seja, a aresta aqui para o volume da 1 é 1. E a aresta aqui para dar 1 sobre 27 é 1/3. E depois é 1/3 disso aqui anterior. E depois 1/3 do anterior. Então, ó, sobre as arestas, né? Como eu posso falar aqui sobre as arestas? Sobre as arestas, eu tenho então que a primeira é 1, a outra é 1/3, a próxima seria 1/9, a próxima seria 1 sobre 27, ou seja, está tendo sempre 1/3 da aresta anterior. Só assim, a razão entre os volumes será 1 sobre 27. Esse é o grande lance. E a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica é o quê? A1 sobre 1 menos Q. Essa é a fórmula. É simples, né, para a importância que ela tem. A1 é o primeiro termo, 1. 1 menos a razão. A razão é o quê? Está multiplicando de 1/3 em 1/3. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2/3. Isso aqui é o inverso, né? O inverso de 2/3 é o quê? 3 sobre 2, que é o famoso 1,5 metros. Então, daria 1,5 metro de altura. Beleza? E aí, foi tranquila? Questão de número 4.
No ensaio com ultrassom para determinar um parâmetro da peça representada, transdutores foram colocados em A e B. A distância entre os pontos citados, fundamental para o ensaio, em decímetros, é? Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ele quer a distância entre A e B. Então, olha só o que eu vou fazer para vocês verem. A distância entre A e B é exatamente essa aqui. Então, olha só, a distância entre A e B não é 6. Por que não é 6? 6 é a distância direta. Seria aqui se o B estivesse nesse ponto aqui onde eu estou com o indicador. Se o A estivesse aqui, era 6. Mas ele está inclinado. Então, a melhor e única forma de você visualizar isso aqui é assim, ó. Visualizando um paralelepípedo aqui, né? Vou até botá-lo mais destacado. Se você visualizar, é como se eu tirasse esse eixo central aqui, né? Se você reparar, o AB ele é a diagonal desse paralelepípedo que eu estou ilustrando. Beleza. Então, se você conseguir visualizar isso, ajuda muito. Por quê? Você tem ali aquele paralelepípedo exatamente no centro, né? Ele passa exatamente pelo centro. Então, é como se a gente tirasse ele ali do meio, né? O meu A estivesse aqui e o meu B estivesse aqui. E aí a distância de AB é o quê? É a diagonal que passa do A até o B, nesse caso aqui. É essa diagonal que eu quero tanto, que eu quero para a resposta. Beleza? Então, visto isso, a questão fica muito, muito, muito fácil. Fica pronta. Por quê? Eu tenho 2, 2, 2. Eu tenho 6. E aqui, ó, essa altura é 3. Então, aqui mede 3. E essa base aqui mede o quê? 2. Aqui em cima, aqui, ó, a indicação. Pronto. Diagonal de paralelepípedo. E a diagonal de paralelepípedo diz que é raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Como assim? Raiz quadrada das 3 dimensões, cada uma ao quadrado. Ou seja, 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Que dá a raiz quadrada de 36 mais 4 mais 9. E é isso aí. Que dá 49, cuja raiz quadrada é 7. Letra C. Beleza? Questão de número 5. Vamos lá então, pessoal. Não desanima não. Observe o bloco retangular da figura 1, de vidro, totalmente fechado, com água dentro, virando-o como mostra a figura 2. Podemos afirmar que o valor de x é... Bom, gente, se ele fala que está totalmente vedado, fechado, isso aqui é para garantir que não vai ter perda, né, de água, para os volumes não se alterarem, né? Os volumes não vão se alterar, não vai sair água, não vai entrar água, né? Então, ele quer saber o valor de x. A figura deitada tem esse espaço em branco aqui, vazio. A figura em pé tem esse espaço aqui vazio. A primeira coisa que vocês devem entender é que o volume vazio tem que ser igual. O formato muda, mas o volume é o mesmo. Então, basicamente, eu vou fazer que V1 é igual a V2 e fim de jogo. Pronto. Só a parte branca que eu vou trabalhar. Ah, mas e a parte que está cheia d'água? Vou ignorar. Porque eu vou trabalhar no que está em branco. Então, volume de prisma. Comprimento vezes largura vezes altura. O que eu tenho aqui no V1? Comprimento, largura e altura. Eu vou pegar 40. Aqui é 40, né, gente? Vezes, eu vou pegar esse aqui, que é o quê? 10. E vou pegar esse aqui, ó, que é o 6, que é a alturinha. Ah, mas e o 20? Gente, o 20 é o da figura toda. Eu estou trabalhando só com esse espaço vazio aqui, ó, né, sem água. Então, o V1 é 6 vezes 4, 24, com 2 zeros, famoso 2.400 o quê? Centímetros cúbicos. Vamos no V2, lá embaixo. Eu vou pegar esse aqui, ó, 20,
vezes esse aqui, que é 10, olha aqui embaixo, vezes a altura, que é x, que vai dar o quê? 200x. Meus amores, já que a parte vazia é igual nos dois, é só igualar. 200x igual a 2.400. Corte os dois zeros aqui, de cortesia da casa, passa o 2 dividindo. Metade de 24 é o quê? 12 o quê? Centímetros. Letra A. Questão de número 6 é uma questão bem tranquila. Por quê? Considere o sólido resultante de um paralelepípedo retângulo de arestas medindo x, x e 2x, no qual um prisma de base quadrada de lado 1 e altura x foi retirado. Então ele tira essa coluninha aqui, ó, essa coluninha. O sólido está representado pela parte escura da figura, que é todo o resto, né? O volume desse sólido em função de x é dado pela expressão. Bom, gente, basicamente eu vou fazer o volume todo menos o dessa coluninha. E aí vai sobrar o restante, né? E o volume todo? Volumão, eu vou chamar de... Vamos lá. É um produto das três dimensões, ou seja, 2x vezes x vezes x. Aqui, comprimento, largura e altura. Que vai dar 2x ao cubo. E o voluminho, né, vamos chamar assim, que é o dessa coluna aqui. Nessa coluna eu tenho 1 por 1 por x. Então multiplica. Comprimento, largura e altura. Que vai dar x. Olha só como é que essa questão é bem tranquila. Ela quer o volume todo que sobra. Então você vai pegar o volumão menos o voluminho. Ou seja, 2x ao cubo menos x. Não precisa nem se magoar, se ofender com isso, porque ele é exatamente a resposta. Letra C. 2x ao cubo menos x. Beleza? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês com essas 6 questões de prisma. Lembrando que essa é apenas a primeira parte. Valeu!